Novelo. Foi numa sexta-feira que eu me lembro muito bem que, de repente, houve a notícia, um burburinho, né, de que a Avestruz Master estava fechando. E o movimento na porta da sede, várias pessoas na frente, etc. Esse é o Rafael Maciel. E esse Maciel não tem nada a ver comigo, tá? Deixar bem claro. Nada a ver com a família Maciel da Avestruz Master, no caso. A Master só entrou na vida do Rafael Maciel naquela sexta-feira fatídica de novembro de 2005. Quer dizer, na verdade, o primeiro contato mesmo dele com a empresa foi uns anos antes. Ele chegou a investir em avestruz logo no comecinho da Master, mas ele resgatou o dinheiro logo e não quis reinvestir. Estou ganhando 6 mil e poucos reais e eu brinco, virou uma mesa e um armário que eu tinha na minha sala. Naquela época, o Rafael estava montando a sala do primeiro escritório dele de advocacia. E bom, naquele 4 de novembro, quando começou a correr a notícia de que a Master não tinha aberto as portas, o telefone de muito escritório de advocacia de Goiânia começou a tocar. O do Rafael foi um deles. Na época, não tão recém-formado, mas um advogado ainda de início de carreira. O telefonema que o Rafael recebeu foi indicação de um amigo dele, que era personal trainer. Uma aluna dele era investidora da Master. Eram duas amigas, na verdade. A amiga que tinha mais aves, né, que era aquela aluna desse meu amigo personal, que contou pra ele e ele me indicou. A história dela é até interessante porque ela investiu... Essa aluna tinha investido na Avestruz Master sem o marido saber. Ela estava querendo mostrar que ela também tinha jeito para gerir o dinheiro da família, né? Pra depois chegar com a surpresa, tipo, tamo mais rico. Só que aí... Ai, pulei da cama, falei, tô mais pobre. Essa é a Silvia. E não é ela que era aluna do personal amigo do Rafael. A aluna não quis dar entrevista pra gente. A Silvia é a amiga dela, que investiu junto. E ela topou falar, desde que a gente não usasse o nome verdadeiro dela, que não é Silvia. Você entendeu? Mas enfim, as duas estavam no mesmo desespero. A amiga envergonhada do marido e a Silvia pé da vida. Porque além de tudo, elas tinham entrado nessa nos 45 do segundo tempo. A Silvia contou pra gente que ela resistiu ao canto do avestruz até onde ela conseguiu. Todo mundo na cidade falava. E eu falava, ai, meu dinheiro é tão suado, quero nem saber disso. Mas aí depois um amigo me insistiu, eu já ganhei tanto, minha esposa ganhou tanto. Inclusive uma madrinha minha ganhou também muito dinheiro. E eu sabia que ela tinha ganhado, né? Que ela comentava e tal. Eu falei, vou insistir, vou pôr um pouco e vou ficar só 3 meses e pulo fora. Mas aí o barco afundou antes dos 3 meses. Não que isso sirva de consolo, mas a Silvia estava longe de estar sozinha nesse barco quando ele afundou. Os levantamentos variam e a gente não conseguiu cravar um único número. Mas em torno de 50 mil brasileiros eram investidores da Master naquele momento, dos quais quase 2/3, uns 30 mil, eram goianos. Muitos investidores que tiveram condições de procurar advogado tentaram, de alguma maneira, buscar suas aves, seu patrimônio investido. E como eu conheço bem a região lá de Bela Vista e sabia de algumas fazendas que tinham avestruz, calcei uma bota e fui correr atrás, né? Falei, se eu não pegar meu dinheiro, eu pego o ovo, eu pego avestruz, eu pego o que tiver para pegar, né? Eu sou a Carolina Moraes e esse é o Avestruz Master, uma série original da Rádio Novelo. Episódio 4. Ou vai, ou racha. Nós chegamos e fomos estudar como é que era o campo e aí... O que eu acho que eu perdi os meus cabelos foi nessa época e ficando no sol daquela fazenda acompanhando o oficial de justiça. Lembra que todo o projeto de regularizar a Master, que a gente contou no episódio passado, tinha sido em torno de garantir que os contratos eram de compra de aves mesmo, né? A Silvia definitivamente não era do time dos apaixonados por avestruz. Como a maior parte dos investidores, ela tinha entrado nessa história só para ganhar um dinheiro. Mas agora, que estava parecendo que a empresa estava fechando,
ter na mão o título de um bem tão concreto até que era conveniente. Como todo mundo tinha uma cédula, o título da ave, ou seja, era dono da ave, então ele podia ir lá e tirar a ave, né? As duas investidoras deram um jeito de arrumar uns caminhões e elas foram pro portão de uma das fazendas da Master. Tava todo mundo assim, né? Cabisbaixo, né? Não tinha ninguém, tinha moral para falar nada, né? E eu brava e a minha amiga mais ainda, então eles não falaram nada, não barraram hora nenhuma. Depois um isotecnista me orientou e facilitou alguns documentos e tal. Naquela altura, os documentos eram de menos. Pensa no trabalho que dá manejar um bicho de 2, 3 metros de altura. E você não tinha medo delas fazendo assim? A menina era tanta raiva que o medo passou. Tem uma coisa que fala arrebentar a cerca nos peitos, né? Arrebentar a cerca nos peitos. Foi assim que eu fiz. Rapidinho eu enchi um caminhão. Eu acho que eu coloquei os próprios funcionários para trabalhar para mim. Enquanto não enchi o caminhão, não. Pode. Tem que encapuzar, né? Tem para colocar dentro do caminhão, para fazer ela andar. Tem que encapuzar, porque senão ela não vai. Parece um sequestro. Parece e é um sequestro. O que o Rafael Maciel pediu na justiça foi o sequestro dos bens das clientes dele. Sequestro é o termo comum que se usa numa hora dessas. Uma empresa está dando sinais de que ela não está muito bem das pernas e o advogado tenta garantir que o cliente dele não vai sair no prejuízo. Somando, a Silvia e a amiga dela tinham investido quase R$300 mil. Usando a cotação da Master de uma média de mais ou menos R$2.000 por avestruz, o Rafael conseguiu a autorização da justiça para sequestrar 145 avestruzes. E bom, elas não tinham como levar 145 avestruzes para casa, né? Na verdade, elas não tinham como levar nenhum avestruz para casa. Então, antes de brotar lá na porteira da Master com o caminhão, elas mapearam um criatório que podia hospedar os bichos por um tempo. Esse Rancho Colibri, em Trindade, era esse? Pode ser. Quem é o dono? Hoje de manhã Ademir falou. O Ademir, isso mesmo. O Ademir sabia fazer tudo isso, né? Ele ajudou na embarcação. Trindade, essa cidade onde fica o Rancho Colibri, também fica pertinho de Goiânia. E o Ademir explicou que essa operação de criar avestruz era bem menos lucrativa do que a Avestruz Master fazia crer. A Silvia lembra que para sustentar o pequeno rebanho dela, estava dando uns R$2.000 por semana. Tinha os gastos de hotelaria com veterinário à disposição, os remédios, além de, claro, a alimentação. Elas comem muito. Não estava com cara de que esse bicho ia render 10% ao mês. Tava mais com cara de prejuízo. Então você deixou nessa hospedaria lá no Colibri. E quanto tempo ficou lá antes de você decidir vender? Acho que 1 mês, 2 meses. Não foi decidir vender, foi achar o comprador, né? Porque eles falavam que tinha uma liquidez, assim, fora do comum, e não era. A avestruz ainda era uma produção de nicho no Brasil. E depois do burburinho de que a Master ia fechar, ficou ainda mais difícil achar um criador interessado no negócio. Quando surgiu um comprador no Mato Grosso, que nem pagava tão bem assim, a Silvia acabou topando. Definitivamente, investir em avestruz nos 45 do segundo tempo não valeu a pena. Eu vendi para ficar livre delas, né? Foi nem para, assim, foi para apurar o dinheiro e para ficar livre. Não pagou o prejuízo que eu tive. Naquele dia que a Silvia arrebentou a cerca nos peitos, ela já sabia que ela ia sair dessa história no prejuízo. Então ela nem pensou em só pegar os 145 avestruzes que a justiça tinha definido para elas. Ela contou pra gente que ela saiu ali pegando qualquer coisa que ela achasse que tinha algum valor. Ela pegou ovos... E os ovos você pegou no intuito de incubar, pra criar filhote, ou virou omelete? Não, virou omelete. Omelete eu fiz pra muita gente. Você fez omelete. Porque o omelete, acho que um ovo dava um pratão, assim, de bolo. E é gostoso.
Ela pegou também carne de avestruz, que tinha sido abatida lá. Mas muito bem embalada, tudo a vácuo, sabe? Você tem que deixar marinando, porque senão não pega o tempero e fica um gosto muito ruim. E eu lembro que ela é mais vermelha do que as outras carnes, isso eu lembro bem. Assim, ela é bastante macia, bastante saborosa. Você que preparava? Recorri a algumas receitas. Eu lembro de ter feito na chapa, bastante na chapa. Fiz assada também. Fiz desfiada. Foi a farra, né? Foi a farra da avestruz, entendeu? Ficou assim sendo uma coisa curiosa, pelo que falava na cidade, né? E a gente ali experimentando. Na época, eu coloquei na ponta do lápis o que eu gastei para ir buscá-las, o que eu gastei para poder mantê-las e o que eu ganhei na hora de vender. Isso eu lembro, né? Não contabilizei ovos, carne, nada disso. Era só um bônus. Era só o bônus. Mas os bônus não pararam por aí. No final, o zootecnista queria paquerar comigo. Rendeu até namoro. Você namorou ele? Rendeu, namorico, rendeu. Muito bonitão, não era daqui, era um homem alto, bonito, do olho verde, bem mais jovem do que eu. Falei, não, tô muito nervosa, deixa eu desestressar pelo menos um pouco. Vai aliviar alguma coisa com essa avestruz master. Ai. A puta do lápis tem que colocar esse também. Pois é, olha, né, eu virei o olhinho, né, de alegria, de um jeito ou do outro, né, então você tem que saber rir, né, das coisas ruins também que aconteceu. Depois disso, a Silvia não quis processar a Master para reaver alguma parte do investimento, em dinheiro mesmo, não em avestruz. Mas essa história só estava começando para os outros milhares de investidores da empresa. Foram muito poucos os que conseguiram autorização judicial para tirar a avestruz das fazendas e tentar amenizar o prejuízo. É porque logo em seguida, aí como houve uma correria, os juízes já pararam de dar. O resto do mundo ia ter que correr atrás do prejuízo de outro jeito. No episódio passado, a gente contou que todo mundo que foi pro prédio da empresa na Avenida T10 naquele dia 4 de novembro deu com a cara na porta. E enquanto o Rafael Maciel estava correndo atrás de garantir avestruzes para as clientes dele, os Maciéis oficiais tinham sumido da cidade. Quer dizer, sobrou um. O Gerson Maciel Júnior, na véspera de estourar esse problema todo, a esposa dele tinha ido fazer uma abdominoplastia, né? E ela estava internada. Então, isso foi na véspera. Quando foi no dia seguinte que estourou o problema, sumiu todo mundo, tá? Todo mundo sumido, inclusive a Elizabeth, que era a irmã mais velha, que cuidava das fazendas. Ficou o Gerson Júnior aqui, que não sabia do que estava acontecendo. E ele ficou, foi, gente, e agora? Para que lado que eu corro, né? E foi esse o momento em que eu fui procurado. Esse é o Rafael Amparo, advogado do Gerson Maciel Júnior. Sim, tem 2 Rafaéis advogados aqui nesse episódio. Às vezes, a vida é assim. O Gerson Júnior, ele participava da empresa porque se uma empresa é uma sociedade limitada, ela tem que ter mais de um sócio, né? Era o Gerson Maciel, que tinha 80% das cotas, ou 90%, era uma coisa assim, acho que era 90%. O Gerson Maciel Júnior com 5% e a Elizabeth com 5%. E aí, numa situação em que o sócio majoritário se ausenta, ou não pode exercer suas atividades por qualquer outro motivo, os sócios minoritários passam a responder pela empresa. Então, o Gerson Maciel Júnior, ele tinha 5% da empresa, mas eu falava muito e brincava muito, falava, o Gerson Maciel Júnior é o reserva do Bandeirinhas. Já viu o jogo de futebol? O reserva do Bandeirinha não tem apito e nem tem bandeira, não pode nem levantar a mão, ele só fica lá sentado no banco. Então, só que sobrou pro reserva do Bandeirinha apitar o jogo. Quer dizer, na verdade, o que sobrou pra ele naquele momento foi a zaga, né? E sozinho. Bom, ainda no dia 4, a Master divulgou uma nota oficial. O comunicado dizia que o fechamento da sede tinha acontecido para consertar um problema no sistema da empresa. Que eles estavam integrando os dados das empresas do grupo com os do abatedouro, que ia ser inaugurado em breve,
e que essa integração tinha causado problemas nos sistemas e, consequentemente, na venda de avestruzes. A nota também dizia que tinha tido um erro na provisão de recursos para as diversas contas da empresa. Ou seja, que eles distribuíram mal o dinheiro entre as várias contas bancárias da Master e que foi isso que comprometeu a compensação dos cheques. Em muitos momentos dessa história, a gente consegue perceber duas versões muito divergentes da realidade. Essa é uma dessas horas. Naquele mês, a Master estava para inaugurar o que ia ser o maior abatedouro de avestruzes da América Latina. Ia ser no final de novembro, já tinha tido até festa de pré-inauguração. E esse abatedouro ia ser o ponto de virada para a Master decolar, para começar a exportar carne para a Europa e para a África do Sul. Aí que a Master ia virar uma potência internacional. E o Brasil ia virar um celeiro da produção de avestruz. Ou seja, num dos retratos, a Avestruz Master era uma empresa consolidada às vésperas de deslanchar de vez. E no outro retrato, tinha gente que já tinha perdido a fé na Master num grau que estava sequestrando avestruz de fazenda. Ali, no calor do momento, já começaram as movimentações para ver qual versão dessa história correspondia à realidade. O Rafael Amparo foi chamado para uma primeira reunião com Gerson Júnior na tarde de sábado, 5 de novembro. Eu fui a essa reunião, que foi no auditório de um edifício aqui com só salas comerciais. E lá um monte de advogados, parecia uma convenção da OAB. Tinha umas 80 pessoas lá, entre advogados e clientes, né? Aí eu ouvi, fiquei ouvindo. A reunião era para ver se as contas da Master fechavam, tentando entender se ela era uma empresa viável ou não. Mas eles não conseguiram chegar a uma conclusão. Pelo menos não nesse encontro. No dia seguinte, 6 de novembro, saiu a primeira declaração do Gerson Júnior para a imprensa, para o jornal O Popular. Nessa entrevista, ele chegou a pedir diretamente para os investidores não retirarem avestruzes das fazendas. E tanto nessa quanto nas outras entrevistas que o Júnior deu nos dias seguintes, ele disse várias vezes que a empresa não ia dar calote, que era só um problema no sistema. Ele até admitiu que as contas ficaram meio desestabilizadas, mas que isso aconteceu porque muitos investidores tinham saído compensando os cheques ao mesmo tempo. Aconteceu o seguinte, eles tinham vários pagamentos para fazer e tinham lastro financeiro para isso. Tá? Pelo menos foi o que eles me apresentaram nos extratos que me apresentavam, e de repente os bancos, ou pelo menos um determinado banco, ele não aceitou as transferências e devolveu os cheques da Avestruz Master sem fundos. Aí isso foi para a imprensa, foi aquela correria, né? E ela não tinha todos esses fundos naquele momento, tinha que fazer uma liquidação para ter isso, né? E aí acabou virando a bagunça que virou. O Júnior continuava ali, sendo a cara da Avestruz Master na imprensa, garantindo que a empresa estava bem, que tudo não passava de um contratempo, que as coisas estavam andando conforme previsto, inclusive a inauguração do abatedouro, que ia coroar o império da Master. Estamos aqui para poder resolver essa situação. Então ninguém fugiu, ninguém foi para o exterior, estão todos aqui para resolver essa situação. Só que a gente sabe que isso não era verdade. Eu fui um dia na empresa conversar com o seu Gerson e vi um monte de coisa saindo. Eu vi eles, eu falei pro meu marido, tá acontecendo uma coisa, hoje vão mudar o escritório de lugar, eles estão fazendo mudança. Essa, de novo, é a Nicole Leão, veterinária da Avestruz Master, que a gente já ouviu aqui. Isso foi quando? Dias antes da falência. Aí eu falei, uai, o que tá acontecendo? Eles estavam fugindo. Tanto é que no dia da falência mesmo, a notícia foi que eles fugiram. E eu falei, nossa, se fugiram mesmo, eu passei por eles. O relato mais completo que a gente tem dessa fuga é do Aparecido Silva de Almeida. O Aparecido, lembra, era o marido da Elizabeth, que ela chamava de Sidão. Sabe o ex-segurança dela, que quando ela contou pro pai que estava namorando, ele disse que ela tinha achado um Tarzan pra ela? É ele. A gente não conseguiu contato com o Aparecido, mas a gente teve acesso a um depoimento que ele deu pra justiça na época. Um depoimento bem mais detalhado do que os do resto da família. O Aparecido contou que na véspera da fuga, o sogro chamou ele e a Beth lá na casa dele
e falou que estava recebendo ameaças de morte contra ele e contra a família toda. Segundo o Aparecido, ele mesmo se colocou contra sair da cidade, porque ele não era bandido, mas que ele foi voto vencido. E que aí, naquela mesma noite, eles saíram em comboio em direção a Mato Grosso. No carro da frente, o Gerson Maciel com a mulher, a Maria do Carmo, a filha Patrícia e o genro Emerson, o Emerson no volante, e atrás o Aparecido, a Beth e o filho deles, o Bruno. Na manhã seguinte, numa parada, o Aparecido disse que viu o sogro saindo do carro e que estranhou que ele estava sem o bigode e sem o chapelão que ele estava acostumado a usar. Disse que eles pararam no hotel por 2 dias e que ninguém saía do quarto. E que dali eles seguiram rumo a Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E que em algum momento o Emerson e a Patrícia pediram que ele assinasse, no nome dele, Aparecido, a locação de uma casa em São Bernardino, já no Paraguai, perto de Assunção. O Aparecido falou que de vez em quando a Patrícia ou o Emerson saíam atrás de internet para procurar notícias sobre a empresa, ou para tentar contato com Gerson Júnior, que tinha ficado para trás. Mas que, nas palavras dele, o Júnior estaria contra a família e que, inclusive, ele dizia que os mataria caso voltassem a Goiânia. E eles falavam uns com os outros por celular, aqueles celulares descartáveis, que para não ser rastreado. O meu celular, ele ficou tão copiado pela Polícia Federal que tinha hora que você escutava os caras espirrar do outro lado. Nesses primeiros dias, o Rafael Amparo disse que chegou a trabalhar 20 horas por dia para lidar com a crise da Master. E ali, naquele momento de tensão, ele estava de camarote assistindo a dinâmica daquela família. É um êxito muito rápido e a estrutura da empresa era uma estrutura de empresa familiar. No momento que eles começaram a ter discussões entre a família para ver quem tinha mais, quem tinha menos poder, quem sentava perto do papai lá no banco da frente, a coisa começou a desagregar. Entendeu? Já, depois do intervalo, a gente continua. A ideia não era da gente fugir, nada disso. Mesmo porque minhas coisas estavam tudo em casa, as coisas do escritório estavam tudo lá. Era para não ter quebra-quebra, só isso. A Beth, que, lembrando, foi a única da família que topou conversar com a gente, ela disse que a ideia era só sair da cidade por uns dias, porque eles estavam com medo das ameaças. Pra invadir. Se eles invadem, eles matam todo mundo, eles quebram tudo. E o meu filho era um bebê, meu filho tinha 1 ano. Só que não demorou pra cair a ficha de que sumir, assim, no meio da confusão, não foi uma boa ideia. Ali foi o maior erro. Meu pai falou, cara, o maior erro nosso foi aquilo. A gente não sabia realmente o que tinha acontecido. A gente ficou muito perdido, você entendeu? A fuga dos Maciel deu combustível para quem achava que a empresa tinha acabado de vez. Ou, pior, que ela não tinha passado de um golpe. Mas, no fim, essas miniférias no Paraguai acabaram sendo curtas. Talvez por causa da pressão da polícia, da justiça e dos investidores. Talvez por causa dos desentendimentos entre os irmãos. Ou talvez por iniciativa do próprio Gerson Maciel, que foi o primeiro a voltar para Goiânia, já no dia 7 de novembro. Alguns dias depois, no dia 10, ele se entregou para a polícia, prestou depoimentos e prometeu que tudo ia se normalizar nos dias seguintes com a abertura do abatedouro. A questão é que eles já não tinham muito tempo para tirar esse plano do papel. A gente estava desenvolvendo um trabalho de forma um pouco mais cautelosa, a gente teve que adiantar todo o processo de investigação. Esse é o procurador Daniel Salgado, que atuou no caso da Avestruz Master na esfera federal. A gente sabe que aqui e ali tinha várias investigações correndo. A do Procon, a do Senado, a da imprensa, a da CVM. Mas tinha também investigações sendo conduzidas pelo Ministério Público, pelo MP de Goiás, pelo de Pernambuco, pelo do Tocantins, enfim, em vários estados onde a Master atuava. Processos separados, independentes. E isso, claro, gerou vários conflitos. Vinha pedido de prisão de um estado, aí juiz de outro estado mandava soltar. Então, o crime contra as relações de consumo,
Em princípio, são crimes que a atribuição para investigar é da área estadual. O que fez o caso pular para a mesa do Daniel Salgado no Ministério Público Federal foi a interpretação de que se tratava de outros tipos de crime. Tanto crime contra o sistema financeiro nacional, quanto também crime contra a economia popular. Assim, tanto o crime contra as relações de consumo, que é da esfera estadual, quanto os crimes contra o sistema financeiro e contra a economia popular, que são da esfera federal, eles têm origem no mesmo crime, a fraude financeira. No final, na prática, nesse caso, a gente está falando da suspeita do mesmo crime. Mas o que faz esse crime pular do patamar estadual para o federal é o tamanho da repercussão que ele acarreta. Um crime contra o patrimônio de 1, 2, 3 pessoas é uma coisa. Agora, esse mesmo crime praticado contra tanta gente, e a gente está falando de 50 mil investidores espalhados por 7 unidades da federação, né? Um crime dessa dimensão, ele pode significar uma quebra de confiança no sistema financeiro como um todo. As pessoas podem deixar de investir, deixar de confiar na economia popular, no sistema financeiro do país inteiro, por causa dessa uma fraude, desse estelionato. E isso precisa ser investigado pelo Ministério Público Federal. A primeira ação do MPF foi entrar com um pedido de prisão. Na verdade, foram alguns pedidos de prisão temporários em relação a eles, porque houve uma fuga para o Paraguai. O núcleo duro da empresa, eles teriam fugido para lá. Realmente, como disse a Beth, citando o pai, não foi uma boa ideia ir para o Paraguai. Quando o resto do grupo se apresentou à polícia, eles foram detidos. Né? É duro. Você fala, pô, eu não fiz nada que eu tô fazendo aqui dentro, né? E Patrícia ficou presa, Emerson ficou preso. E, enquanto isso, o MP entrou com outras medidas. A gente fez o levantamento dos bens que a empresa tinha e entramos com umas medidas de sequestro de bens. De novo, um sequestro de bens. Só que dessa vez não era na correria, catando o que visse pela frente que nem a Silvia. Foi feito todo um inventário não só dos bens da empresa, como dos sócios dela. Quer dizer, além das fazendas e dos escritórios, estavam nesse levantamento vários carros de luxo, uma Ferrari, uma BMW, uma Mercedes, um Cadillac, 20 armas, uma granada para morteiro e um helicóptero. O MP apreendeu tudo isso, além de pouco mais de R$20 mil em moeda estrangeira que eles tinham em espécie. Eles também quebraram o sigilo bancário dos sócios e bloquearam as contas. De um dia para o outro nós fomos simplesmente sem nada, né? Mas o que eu digo é isso, em nenhum momento, o tempo todo que a gente estava fora, meu pai fazendo conta, não, mas a gente não tem cabimento, não tem o porquê de estar acontecendo isso. Tem dinheiro para cobrir tudo isso? Não tem, sabe? Ele estava alucinado com isso, ele falou, não, né? Ele estava bem agoniado com isso. O problema é que esse tipo de investimento, você tem um lastro, né? Você tem que ter mercadoria suficiente para entregar, para cobrir tudo aquilo que você vendeu. E eles tinham isso em ovos, não tinham isso em animais. Lembra do Antônio Carlos, do Procon, que tinha batalhado para fazer uma contagem dos avestruzes da Master em 2004? Mais de um ano depois, a agência dele conseguiu fazer um levantamento completo. Não sei se com a ajuda da cavalaria ou não, isso não está nos autos. Na última contagem que o Procon fez, eles tinham um pouco mais de 38 mil aves nas fazendas do grupo e 17 mil ovos. Entre aves e ovos, não chegava a 56 mil unidades. Só que a Avestruz Master tinha vendido mais de 610 mil bichos. Quer dizer, mesmo contando com ovos que ainda nem tinham vingado, eles não tinham nem 10% dos avestruzes que eles tinham vendido. Conforme as notícias corriam, mais e mais investidores iam se unindo ao grupo dos desesperados. O Antônio Carlos contou pra gente que o telefone do Procon virou uma espécie de CVV samaritano só de queixas contra a Avestruz Master. Eles também chegaram a organizar reuniões de investidores e de advogados de investidores para tentar uma saída conjunta. Várias associações foram criadas. Uma delas, um grupo de 52 investidores, chegou a protocolar um pedido de falência da Master, que foi aprovado por um juiz logo nos primeiros dias de confusão. A ideia era que, decretada a falência, ou seja, fechando a empresa de vez, ia dar para distribuir o dinheiro, as propriedades, os bichos, enfim, entre os funcionários e os credores. Mas tinha outro caminho possível. A lei de recuperação judicial era novinha em folha no Brasil.
Ela tinha acabado de ser aprovada no começo de 2005, então ninguém tinha muita ideia de como ia funcionar. Não sei se vocês têm essa noção, mas um plano de recuperação judicial, ele precisa ser muito bem elaborado, onde você pega todos os recebíveis da empresa, todos os compromissos dela, inclusive os fiscais, para você demonstrar para o juiz a possibilidade de, com a rentabilidade daquela empresa, ela cumprir todos os seus compromissos, inclusive os trabalhistas, né? Que não eram poucos, porque a Avesus Master tinha muitos funcionários. Mas, já que as contas da Master que o Gerson Júnior apresentou para o Rafael batiam, fazia sentido seguir com essa burocracia toda. A Master tinha perdido bastante dinheiro nesses poucos dias de fechamento e confusão. Mesmo assim, a empresa parecia viável nos documentos que chegaram até o Rafael. E a Master envolvia milhares de funcionários e investidores. Fechar uma empresa assim, da noite para o dia, ia ser um baque financeiro enorme para muita gente. Esse é um dos principais motivos para defender a recuperação judicial de um negócio. A de que ela deve ser salva porque ela já é muito maior do que os administradores dela. Claro que isso só pode acontecer se a empresa tiver condições de se recuperar e continuar como um negócio viável. Mas parecia que era o caso da Master. Então não fazia sentido botar tudo a perder. Eu comecei a fazer o trabalho, eu preparei um pedido de recuperação judicial e antes de eu propor, o seu Gerson voltou daquela escapulida dele aqui, ele com a família, né? Ele volta, e quando ele volta, o que ele fez? Ele cancelou a procuração que o Gerson Júnior tinha me dado em nome da empresa. Aí eu fiquei de pés e mãos atadas. Segundo Rafael, durante essa comunicação truncada enquanto eles estavam no Paraguai, o Gerson Maciel ficou desconfiado que o filho queria tomar a empresa dele. Então, logo depois que ele voltou para o Brasil, ele constituiu um novo advogado para representar a Master, o Neilton Cruvinel, que, aliás, também não quis dar entrevista pra gente. Numa das muitas entrevistas que o Gerson Maciel deu pro jornal naquela época, ele disse o seguinte: a equipe que estava com o Júnior podia ter boa vontade, mas não estava a par. Não quero que meu filho me leve a mal, mas não tem capacidade para administrar a empresa. O reserva do Bandeirinha não ia mais apitar o jogo. O Gerson Maciel reassumiu a empresa, as comunicações com o público e botou panos quentes na situação. Era uma pessoa de bom trato. Aqui, de novo, o Daniel Salgado, do Ministério Público Federal. Falava muito bem, era bem articulado, tinha uma conversa muito boa. A própria fisionomia dele passava uma certa credibilidade. Para muita gente, bastava a palavra do Gerson Maciel para acreditar que tudo não tinha passado de um mal-entendido. O Daniel Salgado teve a oportunidade de conhecer de perto esse carisma justamente quando ele foi tomar declarações dele na Polícia Federal, quando ele entrou com um novo pedido de prisão, dessa vez prisão preventiva dele, porque nós entendemos que ele continuava a propagandear algo que não era existente, ele propagandear uma possibilidade de uma atividade que tentando ainda ludibriar os consumidores, tentando ludibriar os investidores, tentando ludibriar as pessoas que tinham investido suas economias na empresa. O Daniel estava convencido de que a Avestruz Master era golpe. Mas muita gente acreditava no contrário. O Diário da Manhã publicou uma matéria no dia 12 de novembro contando que os funcionários da Master fizeram um protesto em frente à sede da empresa em Goiânia. Eles levaram cartazes, faixas e sistema de som para a porta do prédio para fazer um barulho em apoio ao rei do avestruz. O Gerson Júnior, que nessa altura já tinha se entendido com o pai, chegou a discursar para os funcionários com um terço nas mãos. Ele pediu para todo mundo continuar dando força e disse que eles iam sair logo dessa turbulência. Uma funcionária recolheu assinaturas para um abaixo-assinado contra o pedido de falência. Também teve protesto de funcionários contra a empresa no meio desse imbróglio. Mas entre os investidores, mais e mais gente estava se interessando por essa novidade chamada recuperação judicial, como se fosse um voto de confiança na empresa. Mas afinal, como é que funciona uma recuperação judicial na prática? É assim, um devedor, que tem uma empresa boa, rentável, por algum motivo fica sem capital de giro
e precisa de um pouco mais de tempo para cumprir com as obrigações. E aí ele vai lá e pede para o judiciário para entrar em recuperação judicial. O judiciário fica como um intermediário entre a empresa e os investidores. Eles definem um time de administradores judiciais para olhar para todos os documentos, para verificar se a empresa é viável, mas quem aprova ou nega o plano de recuperação judicial são os credores. Ok, no caso da Master, o juiz que cuidou desse caso foi o Carlos Magno, e ele não pôde falar com a gente por problemas de saúde. Mas pelo processo, a gente sabe que as regras do jogo passaram a ser as seguintes. A empresa tinha que apresentar uma lista de credores, com o valor que cada um investiu. E os credores tinham até 15 dias depois da publicação dessa lista para pedir qualquer mudança. A lista final, que foi publicada no jornal e no Diário Oficial, dá 32 páginas de nomes de ponta a ponta, numa letra miúda que dói na vista. Isso que supostamente muita gente nem chegou a pedir para botar o nome na lista, por vergonha. O próximo passo era os administradores judiciais fazerem um levantamento próprio, a partir dos dados da empresa. E, a partir daí, discutir como colocar a Master de pé. Um dos administradores, o advogado Murilo Macedo Lobo, chegou a dizer na época que estava difícil acessar as informações da empresa. Eu não tenho como saber quem ganhou, quem não ganhou, quanto ganhou, justamente por falta de contabilidade. Essa é a advogada Juliana Tomazini, que é especialista em recuperação judicial e que conhece bem esse processo. O juiz Carlos Magno tinha contratado um laudo externo da Fundação Getúlio Vargas avaliando a empresa. E a gente queria saber por que ele tinha feito isso. Eu imagino que eu tenho certeza, conhecendo o Dr. Carlos Magno, aí já é um achismo meu. Ele deve ter pedido o laudo procurando um embasamento para não deferir o processamento. Tipo, olha, a FGV diz que a empresa é inviável, credores, não adianta vocês deliberarem por um plano, esse plano é ilusório. Só que não foi isso que aconteceu. A FGV emitiu um laudo falando que o plano precisava de ajustes, mas que a Master era viável. Agora, a bola estava na quadra dos investidores, né? Cabia a eles decidir se queriam seguir ou não com a recuperação judicial. Só que como é que se faz uma votação dessas com dezenas de milhares de credores em 2006? Não existe sala, auditório desse tamanho. A justiça decidiu então fazer no Serra Dourada, no estádio Serra Dourada. Primeira vez de vocês em Goiânia? Primeira vez. Eu, a Paula Scarpim e a Flora Thompson Devô marcamos de ir até o Serra Dourada com a Nicole, a veterinária da Master. Ela foi na assembleia como credora, porque ela tinha investido bastante, aliás, na empresa. E como funcionária, ela estava vendo que estava começando a rolar um desmanche. O plebiscito foi realizado exatamente para dar essa continuidade, para ver se conseguia recuperar a empresa, né? Muitos bens começaram a ser torrados para manter funcionando. Então tudo começou a gerar. E aí eu me lembro muito que eles faziam, vamos vender tal coisa. Aí vendia, vamos vender tal coisa. A situação nas fazendas, com cada vez menos dinheiro e estrutura para cuidar dos bichos, já estava com cara de falência. Mas se a Master fechasse de vez, eles tinham certeza que ninguém ia receber um centavo. E que os bichos iam ficar largados. A recuperação judicial abria espaço para um fiapo de esperança. A assembleia com os credores começou em abril de 2006. Você lembra? Tinha gente falando, orientando, né, com as pessoas. Tinha muita gente recepcionando a gente, pedindo pra gente se posicionar, aguardar. Os investidores iam para as arquibancadas. Lá embaixo, mais próximo do campo do estádio, ficaram os advogados da Master, os administradores judiciais e os representantes de associações de credores. Houve uma pessoa palestrando, vamos dizer, falando, dando a opinião do porquê sim e do porquê talvez não, para que ajudasse as pessoas a votarem. Para fazer jus ao ambiente do estádio, o clima das torcidas dos pró ou contra a recuperação judicial estavam no maior estilo Fla-Flu. Ou Goiás versus Atlético Goianiense, vai. O advogado de um dos grupos de credores, o Eduardo Scartesini, contou pra gente que quando ele foi defender os pontos dos investidores dele, quase que ninguém conseguia se ouvir de tanta gritaria. Eu vi muita discussão entre as pessoas, porque tinha gente que falava assim, você vai votar. Eles entre si, brigando, querendo convencer o outro. Você tá doido? Porque você tem que fechar essa porcaria, essa merda, não sei o que. O outro, não, você tá doido, é que a gente nunca vai ver. Então, assim, eu vi discussões entre eles.
Os administradores judiciais tiveram que contratar uma equipe para criar do zero um sistema de votação eletrônica do Serra Dourada. Era dia de semana e a arquibancada não chegou nem perto de ficar lotada. Mas também não deve ter sido dos piores públicos que o Serra Dourada já viu. As reportagens da época falam de umas 7.000 pessoas. Eu lembro porque, assim, como eu era credora, eu também era funcionária, então o meu coração era assim. Em momento nenhum eu queria que a empresa nem parasse em momento nenhum. A Nicole votou pela recuperação judicial e foi embora, voltou para o trabalho. Ela só ficou sabendo que a maioria votou como ela no dia seguinte. O pessoal ficou tudo eufórico, acreditando que eles iam receber de alguma forma, alguma coisa. Ficou definido então que a Master ia entrar em recuperação judicial. Mas faltava decidir como, qual ia ser o plano financeiro, o novo modelo de negócio. E principalmente, quem ia ficar à frente da empresa. A defesa da família Maciel argumentava que, se os credores tinham dado um voto de confiança na empresa, eles tinham o direito de continuar à frente dela. Num dos habeas corpus que o Gerson Maciel teve nessa época, ele disse para a imprensa que estava confiante na reestruturação da Avestruz Master que ia vir com a recuperação judicial. E declarou para um grupo de funcionários, na frente da sede, que tudo na vida tem uma saída. Só não tem a morte. Era como se a gente estivesse devolvendo o produto do crime ao criminoso. De novo, o Daniel Salgado, do MPF. Então, por coerência, a gente falou, não, a gente não pode devolver os bens para fim de recuperação judicial, porque são bens que vão ser devolvidos para o criminoso. Se ele sai da administração, tudo bem. Se colocam outras pessoas para administrar, tudo bem. Mas com ele na administração, não dá. Não dá para a gente devolver os bens. Quer dizer, ou os Maciel saíam da direção, ou os bens que o MP tinha apreendido, ou sequestrado, não iam ser devolvidos. Enquanto essa novela de falência ou recuperação judicial se desenrolava, de prende, solta e prende de novo Gerson Maciel, durante todo esse tempo, a maior parte do dinheiro estava travada. Vira e mexe vinha uma liberação, mas não estava dando para tudo. E precisava comprar ração, pagar os funcionários, pagar a conta de luz, de água. Aqui, a Beth. Porque eu acho assim, uma fábrica de sapatos, vamos fazer um exemplo. Você fala assim, ó, a gente acha que tem alguma coisa errada, vamos fazer uma auditoria. Dá férias aos funcionários, fecha tudo e faz auditoria. Legal. Como é que você faz isso com a avestruz que ainda tá botando, que outro tá nascendo? Não existe isso. Não existe, certo? Então, foi muito grave o que fizeram. A esperança dos credores era que a justiça resolvesse esse impasse. E o sistema de justiça criminal não resolveu e nem é apto para resolver. Possivelmente, por conta dessa frustração, eles se apegaram a algo que fosse mais esperançoso para eles. Quando Gerson Maciel se apresentou para a justiça pela primeira vez, ele chegou dizendo que ele era vítima de uma trama contra a empresa, capitaneada pelos bancos. Ele também já tinha acusado a CVM de perseguição e até tentou descolar o apoio de um senador para se livrar dela. E bom, claro que não ia demorar para o judiciário entrar nesse time de pessoas contra a empresa. No fim, os Maciel se afastaram da direção e os administradores judiciais assumiram o controle da empresa. E aos poucos, eles foram entendendo que aquela demora para mandar os documentos na época da auditoria não era por falta de cooperação, ou pelo menos não só por falta de cooperação. É que as contas da empresa operavam numa lógica própria. Lembra do Reinaldo Macedo, o cozinheiro / braço direito do Gerson Maciel, que comprava os brioches dele de manhã, que tinha criado vários pratos de avestruz com molho 4 queijos para ele servir para os clientes? Ele explicou pra gente como é que eram firmados os novos investimentos, inclusive os dele, porque ele também era investidor. Na mesa do seu gesto tinha um desse tamanho aqui, um risque-rabisque. Risque-rabisque, sabe? Tipo uma prancheta de mesa com papel grande, A3, pra fazer a anotação. Ele chegava assim, Reinaldo, você vai investir esse mês? Vou, quanto? X. Ele ia fazer assim, ó. Anotava tudo no risque-rabisque. Reinaldo, P33, 30 mil. 90 dias, Reinaldo? 90 dias, seu Gerson. Aquele risque-rabisque, ele jogava pra baixo. Ele nunca jogava fora. Encontrou-se um cofre, por exemplo, dentro da sala do Gerson.
Maciel, em que tinha vários contratos de gaveta, papelzinho de pão, assim, em que as pessoas iam lá e ele, como era muito convincente, convencia as pessoas a investir e as pessoas assinavam um papel de pão dando a casa delas, o carro delas, entendeu? Essa, de novo, é a Juliana Tomazini, parte do time de administradores judiciais indicados pelo juiz Carlos Magno. A Juliana disse que essa contabilidade de papel de pão rendeu vários dilemas éticos para os administradores. Tem um que não sai da cabeça dela até hoje. Tinha uma casa que ficava do lado do escritório da Master, ali em Goiânia, e o seu Gerson começou a namorar aquele terreno para expandir a sede da empresa. Os proprietários contam que ele ia tomar café com eles, assim, nos autos, que ele ia tomar café com eles para convencê-los a entregar a casa vizinha da sede. Ele descia, simplão, vamos tomar um café, eu quero seu lote. Uma hora, os donos toparam vender. O que eles não sabiam é que era nos 45 do segundo tempo, logo antes do barco afundar. Olha, essa pessoa, às vésperas da quebra, entregou a casa de morada dela. Mas o fato é que ela entregou. Ah, mas ela não recebeu a contrapartida, ou recebeu a contrapartida pelas metades. Pois é, mas ela e outras tantas mil. Eu não posso tratar ela diferente. E aí, essa casa é da avestruz? Ou essa casa é dessa pessoa? Para a justiça, a forma de ser justa e de seguir a recuperação judicial à risca era não poupar ninguém que investiu na empresa. Até os que tinham perdido tudo que eles tinham. A gente encontrou a Silvia, aquela investidora que deu um jeito de sequestrar avestruz, ovos, carne. A gente achou ela quando a gente estava procurando por pessoas que tinham conseguido reaver alguma coisa quando a Master começou a dar sinais de que podia fechar. O nome da Silvia estava nos jornais. Até em reportagem do Jornal Nacional ela apareceu. Mas quando a gente foi conversar com ela, ela disse que preferia não dar o nome verdadeiro dela. A gente ouviu de dezenas de investidores que eles não queriam falar ou que eles só iam falar em anonimato, porque eles tinham vergonha de ter investido na Master. Muita gente que não se perdoa até hoje. Mas esse não era o caso da Silvia. Porque eu tenho um senso crítico, né? Tanto que eu tô aqui morrendo de rir. E teve gente, né? Gente que empobreceu e tal. Então, acho até uma falta de respeito com o outro que perdeu muito mais do que eu, entendeu? Então... Aquele sopro de esperança no Serra Dourada, que a Silvia nem viveu, ele não ia ter muito fôlego. A gente te conta no próximo e último episódio de Avestruz Master. Eu me lembro que eu dei uma entrevista falando que as aves poderiam ficar tanto tempo sem beber água, tanto tempo sem comer. E aí o Gerson me liga do nada, que você é doida! Você não pode falar isso! Eu falei, mas eu vou dizer que vai sobreviver do quê, né? Quando tudo virou do avesso, as pessoas acham que a gente tem responsabilidade sobre aquilo. E o avestruz pagou a conta. Tem gente que fala assim, tá bom, eu perdi X milhões, eu perdi X mil, não importa. Mas levar a vida pra frente. A nossa vida não deu pra ir pra frente. Avestruz Master é uma série original da Rádio Novelo. No nosso site tem conteúdo extra de todos os episódios. Tem fotos que a gente tirou no Serra Dourada, pedaços do processo e links para quem quiser saber mais. Agora, se você quiser ter acesso a ainda mais conteúdos dos originais da Rádio Novelo, vem fazer parte do Clube da Novelo. Aqui na descrição do episódio tem um link para saber mais. Aqui na série Avestruz Master, a pesquisa e a reportagem são da Flora Thomson-Devaux, da Paula Scarpim e minhas, e eu sou a Carolina Moraes. O desenvolvimento do roteiro é da Valentina Castelo Branco, com texto meu, da Flora e da Paula. A produção executiva é da Marcela Casaca e a estratégia de produto é da Bia Ribeiro. A produção é minha, com assistência da Tainá Nogueira e da Ashley Calvo. A montagem é da Sara Zoubel, o desenho de som é da Paula Scarpim e a mixagem é da Júlia Matos. A presidência da Rádio Novelo é da Branca Viana. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger e a de parcerias é da Luísa Sade. A identidade visual da série Avestruz Master foi feita pelo Celográfico, com a Natasha Gompers e a Júlia Rezende, e coordenação do Gustavo Nascimento.
A Lari Constantino faz vídeos com motion design para as nossas redes. Nossa estagiária é a Isabel de Santana. A produção musical é da Estela Nesrini e do Amon Medrado, em colaboração com os músicos Jordi Amorim nas cordas e Gudino Miranda na bateria. A gente usa também música adicional da Blue Dot. O apoio de pesquisa em Goiânia foi da Eduarda Veríssimo e do Gustavo Marques. A checagem é da Ethel Rudnitsky. E a revisão das transcrições dos episódios é feita pela Flora Vieira. Obrigada e até o próximo episódio.